pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Neste momento eu quero chamar o nosso mensageiro Ivan. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, minha irmã. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só aqui, a câmera não está abrindo. Acho que agora vai. Bom dia, gente. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer por estarmos aqui juntos. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. A gente já pode dar início então, minha irmã, a mensagem? Sim, com certeza. Pode orar comigo. Podemos então? Dar início? Sim, sim, sim. Ok. Vamos fazer só uma oração breve para a gente poder abrir a palavra do Senhor, para a gente iniciar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Agora a sua palavra será aberta. Queremos pedir ao Senhor o batismo do Espírito Santo mais uma vez e que o Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor deseja que saibamos nesses últimos dias. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Como costumamos dizer aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, os slides. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, ontem a gente viu, né, sobre... Abriu para vocês aí, gente? Tá em tela cheia aí para vocês? Sim. Ok, pronto, maravilha. Ontem nós falamos sobre esse livro, né, a Mensagem do Terceiro Anjo. Nós vimos o capítulo 12. E hoje, né, eu estava perguntando a Deus qual capítulo tratar, né, e veio assim na minha mente bem forte para falar do capítulo 4. Então, esse capítulo 4, gente, ele é um capítulo assim muito forte, assim, muito poderoso, porque ele trata de assuntos assim bem importantes para nós enquanto povo de Deus. Olha só. Vou pedir que vocês abram junto comigo o livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Versos 8 a 10. Diz assim, Isaías 61, verso 8 a 10. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo, como oferta queimada. Eu dar-lhes-ei seu salário fielmente e farei um pacto eterno com eles. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios, e a descendência deles entre os povos.
todos os que veem irão admitir que eles são a semente que o Senhor tem abençoado. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação. Ele tem me coberto com um manto de justiça, como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesma com as suas joias. Então perceba, no verso 10, a Bíblia diz que Deus cobre o ser humano com o quê? Olha só, novamente. Eu me regozijarei grandemente no Senhor, a minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação e tem me coberto com um manto de justiça. Fixe bem isso. Deus tem me coberto com um manto de justiça. Olha só. Aqui, meus amados, se vocês forem comprar o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, eu indico bastante que vocês leiam desde o prefácio, porque vocês vão perceber o seguinte: em 1893, tudo estava para acontecer, Jesus Cristo estava para voltar ali em 93. E o que aconteceu? Havia uma chamada Feira Mundial, estava tendo ali uma feira. O que era essa feira? Teve uma cidade lá de Chicago que o que aconteceu lá, né, foi o seguinte: teve uma feira, na verdade, em Chicago, né? Teve uma feira onde várias pessoas do mundo inteiro, né, vários países participaram dessa feira e era apresentado ali invenções, né, obras de arte, várias coisas ali para que os artistas apresentavam para o mundo. Então, foram milhões de pessoas que participaram. Dentro de 6 meses, cerca de 27 milhões de pessoas passaram por lá. Então, foi muita gente. Aí, o que aconteceu? Os organizadores, né, junto com o governo dos Estados Unidos, aceitou a petição das igrejas protestantes para que aquela feira ali não abrisse aos domingos. E aí, A.T. Jones, que é esse pregador do livro, ele percebeu, né, ele era um pastor adventista, ele percebeu que desse ponto poderia vir a lei dominical nacional. E ele alertou as pessoas sobre isso. E ele traz esses sermões dizendo o seguinte: olha, estamos agora no período já final, porque isso está acontecendo, e isso, para sair a lei dominical, é de uma hora para outra. Então, aí ele chega a dizer o seguinte, que a imagem da besta havia sido formada ali, porque a imagem da besta é exatamente quando as igrejas protestantes conseguem o apoio do Estado, né? E elas conseguiram ali em 93. Então, vocês vão ver que várias vezes aqui nesse livro, ele fala que a imagem da besta tinha sido formada ali em 93. Agora veja, a imagem da besta foi formada, mas ela não recebeu o fôlego ali, né? Então, ela realmente não fez morrer quem não adorasse aquilo ali. Mas olha só, então aqui ele vai dizer o seguinte, na página 68 desse livro, ele diz assim, ó, bem, vamos colocar os 3 pontos juntos. Estávamos esperando pela imagem da besta, em seguida pelas 7 últimas pragas, e então pela vinda do Senhor. A imagem da besta já chegou, certo? A vinda do Senhor está no futuro, certo? Mas as 7 últimas pragas estão entre esses 2 acontecimentos. Então, qual é o próximo grande e impressionante acontecimento na história desse mundo, da humanidade e da salvação? As 7 últimas pragas. E sendo assim, cumpre-nos pensar com muita seriedade sobre o momento em que estamos vivendo, não concordam? Convém-nos também pensar com seriedade sobre como estamos vivendo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se essa questão já chegou agora, se nós já estamos diante de um problema como esse, como uma questão dominical, o que vem depois, então? As pragas. Então, ali nesse momento, eles estavam esperando que as pragas começassem a descer já. E isso realmente aconteceria, gente. Ellen White, se você for ver o prefácio desse livro, em 1894, ou seja, um ano depois, ela fala que se o povo tivesse realmente aderido à mensagem, vivido a mensagem, pregado a mensagem, Cristo já teria voltado. E eles já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Então, realmente, estava tudo para acontecer aí em 93. Porém, infelizmente, o povo não se preparou, né? Mas, olha só o que ele fala sobre as pragas. Ele diz assim, ó, mas o pensamento que eu quero colocar diante de vocês nesse momento é que o próximo grande e notável evento na história desse mundo e na obra da salvação é o que está mencionado aqui nesse texto. O texto é bem claro.
Vamos analisá-lo novamente. Devemos dar esta advertência ao mundo. E vai estar em Apocalipse 14. Ó. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esta é a advertência que devemos dar. E por qual razão a advertência é dada? Por causa do vinho da ira de Deus. E qual é o vinho da ira de Deus? As 7 últimas pragas. Então, veja, nós, adventistas do sétimo dia, nós somos responsáveis por dar ao mundo a terceira mensagem angélica. E essa terceira mensagem angélica, ela é dada por qual motivo? Porque vem aí a ira de Deus. Então, como a ira de Deus vem, eu preciso alertar as pessoas que essa ira vem e que essa pessoa vai receber a ira se ela receber a marca da besta e adorar a sua imagem. Então, o Adventista do sétimo dia tem essa missão ao mundo. Agora veja, ele precisa entender as coisas para que ele possa dar essa mensagem. E aí vem a questão. Quais são as pragas? Vocês lembram que na primeira praga, a irmã White teve uma visão, onde quando ela viu ali acontecendo a primeira praga, ela pede para o anjo para acabar a visão? Ela pede para acabar a visão, porque foi uma coisa muito terrível que ela estava vendo. Ela não suportou aquela visão. Então, veja, olha só o que ele diz. Não é um fato também que nós mesmos precisamos ser fiéis a essa mensagem que estamos dando, se quisermos estar protegidos quando as pragas mencionadas na mensagem caírem? Mas quem ficará protegido nessa época? Aqui vem a grande questão, gente. Hoje, nós ainda estamos tendo tempo de graça. Ou seja, Jesus está no santuário, né? Jesus está no santuário. Então, hoje, se porventura, né, eu cometer pecados, se eu falar coisas, né, que desagradam ao Senhor, se eu viver de uma forma incoerente, eu ainda posso sim pedir perdão a Jesus, eu posso ser restaurado, eu posso ser transformado, porque Jesus ainda pleiteia por mim e continua sendo meu advogado no céu. Porém, entre os nossos dias hoje, vamos falar de hoje aqui, entre hoje e a volta de Jesus, tem um evento ainda. Qual é? As 7 pragas. E vamos lembrar que nas 7 pragas, nós não teremos um sumo sacerdote no santuário. O que é que significa isso? Jesus não vai estar intercedendo pela humanidade quando as pragas estiverem caindo. Porque as pragas só caem exatamente porque Jesus saiu do santuário. Então, nós passaremos pelo tempo de angústia sem intercessor. Não vai ter ninguém lá no céu para interceder por mim. Então, assim, como é que eu vou ficar protegido nesse período? Olha só, gente. Lembra que a gente acabou de ler Isaías 61? Olha o que ele diz. Os que tiverem a cobertura do Todo-Poderoso estendida sobre eles. Então, olha a pergunta. Quem ficará protegido nessa época? A resposta: os que tiverem a cobertura do Todo-Poderoso estendida sobre eles. Mas assim, que cobertura é essa? Aí ele fala, e essa cobertura do Todo-Poderoso é a cobertura mencionada pelo profeta Isaías, que diz assim, ó, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, qual é o manto de Deus? Ó, me cobriu com um manto de justiça. Então, o que significa isso? A justiça de Cristo é o que vai me cobrir no tempo das pragas. Então, isso é muito importante, porque Ellen White fala que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Precisamos compreender a mensagem de justificação pela fé para que possamos ter a justiça de Cristo. Porque se eu não tiver a justiça de Cristo naquele momento, eu irei receber as pragas tão certamente como os próprios ímpios. Então, se você for olhar, por exemplo, Primeiros Escritos, página 71, Ellen White fala assim, ó, muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista de um Deus santo sem intercessor no tempo de angústia. Então, não viveremos, estaremos vivendo na terra e as pragas estarão caindo e nós temos que ter, naquele momento ali, a justiça de Cristo, porque Cristo não vai estar mais no santuário. Então, veja como isso é simples. Hoje, enquanto eu tenho Cristo no santuário, eu posso ter, né, mesmo que eu tenha meus defeitos de caráter, se eu pedir perdão, ele me perdoa. Porém, o Lar Adventista, página 319, se você for ler ele ali, tem uma parte que fala assim, ó, muitos
estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Não é? Só que ela fala, se o caráter deve ser transformado, tem que ser completamente antes daquele tempo. Então, a Bíblia fala da volta de Jesus que o nosso corpo será transformado, não é? Filipenses 3. Mas o caráter ele precisa ser transformado antes do fechamento da porta da graça. Porque entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus tem esse período das pragas. E as pragas recaem sobre aqueles que não têm a justiça de Cristo. Ou seja, aqueles que não venceram seus pecados, que continuam cheios de pecados. Aí vem agora, olha só, meus amados, que coisa tremenda isso. Ó. E a obra que deverá levar todos a ficar cara a cara com esse fato, registrado no texto bíblico, já começou. Portanto, será que tal obra não dará à reforma de saúde um poder que ela ainda não teve? Ele agora vai introduzir a questão da reforma de saúde. O que tem a ver a reforma de saúde com essa cobertura do Todo-Poderoso no tempo das pragas? Olha só. Ele diz assim, na página 69. Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Gente, olha isso, vamos parar aqui. Olha só, eu vou ler novamente. Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, qual foi o sentido? Olha só, gente. Qual é o sentido da reforma de saúde? A reforma de saúde, ó, veja que ele delimita bem claramente. Ele diz assim, ó, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma de saúde. Então, veja, o significado da reforma de saúde não é fazer com que você simplesmente durma melhor. Não é fazer com que você fique mais tranquilo. Não é fazer com que você tenha uma saúde melhor, né, para viver mais. A reforma de saúde não foi dada com esse motivo. Essas são bênçãos que são advindas da reforma de saúde. Mas a reforma de saúde para o povo de Deus não é uma mensagem como os ímpios têm, como, por exemplo, o veganismo e outras vertentes. Não é a mesma coisa. A reforma de saúde ela foi dada com uma finalidade. Qual é a finalidade? Preparar um povo para a transladação. Ou seja, aquele momento em que Jesus Cristo vai aparecer no céu e nós seremos transformados. Então, a reforma de saúde é com esse motivo. E aí ele diz, a principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. Notem que precisamos passar pelas 7 últimas pragas antes de sermos transladados. Aí ele fala assim, ó, e se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, será que ela será capaz de suportar aquele tempo? Uma época em que o ar estará infectado de pestilências? Certamente que não. Meus amados, isso aqui é muito tremendo. Vamos prestar bem atenção nesse ponto. Olha o que ele fala. Veja, entre o tempo que nós estamos vivendo e a volta de Jesus, passaremos pelas pragas. Então, nas pragas, o espírito de profecia nos diz o que vai estar acontecendo nas pragas. O que vai estar acontecendo nas pragas? Ela fala que hoje, eu vou ler esse texto para vocês. Olha só. Veja só, esse texto está no Grande Conflito, página 589, 590. Olha o que o espírito de profecia nos revela sobre esse grande momento. Olha só. Diz assim, ao mesmo tempo em que aparece aos seres humanos como grande médico, falando de Satanás, que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele ainda está em atividade, nos acidentes e nas calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e nos terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está amadurecendo, seguindo-se a fome e a angústia. Contamina o ar com infecção mortal e milhares perecem por epidemias. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o ser humano como sobre os animais.
Então, olha o que o Senhor nos revelou. Satanás, nos últimos dias, no texto geral, né, no texto maior, ela fala assim, ó, que ele estudou os elementos da natureza. Então, Satanás, ele estuda não só a palavra de Deus para poder desfazer da palavra, como ele estuda a natureza também para perverter a natureza. Então, ele vem estudando a natureza todos esses anos. E ele começou a aprender, né, como realmente fazer, né, calamidades, furacões, terríveis saraivadas, tempestades, inundações, ciclones, tudo isso ele aprendeu a fazer. E ela ainda diz o seguinte, que ele comunica ao ar infecção mortal. Ou seja, vírus, bactérias, tudo isso, para quê? Para que o ser humano respire essas coisas e tenha doenças. Então, o Espírito de Profecia diz, ó, essas coisas vão se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. Então, Deus já anteviu isso. Ele já sabia que Satanás se tornaria um mestre na natureza para perverter a natureza. O que é que ele fez? Bom, como no tempo de angústia eles não terão um sumo sacerdote para estar com eles, para pleitear por eles, eles têm que estar preparados para esse momento. Como que eles estarão preparados para esse momento? Deus aí deu a reforma de saúde. Aí até Jones ele pergunta, será que se alguém, né, ele fala assim, no finalzinho, se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, isso a gente pode traduzir como que hoje, baixo nutriente, né, com falta de vitaminas e essas coisas, ele diz assim, será que ela será capaz de suportar aquele tempo, uma época em que o ar estará infectado de pestilências? Certamente que não. Então veja, meus amados, o tempo de angústia que vem pela frente, quando Cristo sai do santuário, nós iremos passar por uma situação onde o ar vai estar completamente tomado de tudo que é tipo de doença. Até mesmo doença que a gente nem conhece hoje. Então, Deus já sabendo disso, ele falou assim, ó, olha, se você vai passar por esse período, você tem que estar pronto. Olha que coisa interessante. Quando Jesus está falando da volta dele ali, né? Quando ele fala com seus discípulos sobre todos os eventos que vai acontecer, aí ele fala assim, ó, cuidem para que vocês estejam de pé na vinda do Filho do Homem. Se a gente for pensar nesse âmbito da reforma de saúde, por que Jesus falou para você estar em pé? Porque se você estiver doente, quando uma pessoa está doente, qual é a primeira coisa que ela faz? Ficar prostrada. Veja na Bíblia que várias vezes, quando a Bíblia fala de uma pessoa doente, fala assim, ó, estava prostrado, deitado, porque não é comum, quando a doença bate na pessoa, a primeira coisa que a pessoa não consegue ficar é em pé. Quando ela está mal mesmo, ela deita logo. Então, Jesus, se você for pensar nesse âmbito, Jesus sabia que o povo de Deus iria passar por situações que iriam tender a derrubá-los. Então, Jesus fala, olha, cuide para que você esteja de pé. E se você for pensar no tempo das pragas, se nós não estivermos nesse momento, se nós não tivermos praticado a reforma de saúde, entendendo que ela é um princípio para que eu esteja de pé naquele grande dia, certamente eu irei cair no tempo de angústia. Então, a reforma de saúde foi dada com esse motivo para o povo de Deus. Ela é muito mais importante, né, do que podemos julgar. E aí, olha o que o Espírito de Profecia fala. A obrigação que temos, obrigação, olha só a palavra, a obrigação que temos de nos apresentar a Deus limpos, puros, saudáveis, não é compreendida. E aí, em outra carta, ela fala, a falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Outra, uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. E ela diz, tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Olha como isso é forte. Veja, hoje, se a gente pecar, temos um sumo sacerdote no santuário. Mas no tempo de angústia, se eu pecar, não tem sumo sacerdote no santuário. Então, não vai ser como os tempos de hoje. Então, imagine que naquele momento, né, eu não dei atenção à reforma de saúde, não dei atenção às mensagens do Senhor, e chegou o momento que Cristo saiu do santuário, me pegou de surpresa.
Começou as pragas. E aí, digamos que naquele momento ali, né, na perseguição e tudo, eu acabo mentindo. Alguém vai me perseguir, vai me prender e tal, eu acabo mentindo para aquela pessoa para não ser preso. Essa mentira vai ser espiada? Não vai. Por que não vai? Porque não tem mais um advogado no santuário. O Espírito de Profecia deixa claro que no tempo de angústia, ela faz tanto no Grande Conflito, como no livro Cristo em seu Santuário, como no livro Primeiros Escritos também. No tempo de angústia, eu não terei um sumo sacerdote. Então, se eu não olhar para a reforma de saúde hoje como sendo uma forma que Deus está me dando hoje para eu ter essa cobertura no tempo de angústia, certamente eu seria um daqueles que vão cair no tempo de angústia. Né? Então, eu preciso hoje dar atenção às mensagens que o Senhor me dá. Por exemplo, se eu pegar o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ali no capítulo 2 vai falar sobre regime e espiritualidade. Como os meus hábitos de vida afetam a minha espiritualidade. Né? Então, às vezes a pessoa, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ler o Espírito de Profecia e tudo isso, né? Não sei porquê e tal. Quando você vai ver, na verdade, né, se o Espírito Santo abrir o entendimento, você vê que os hábitos de vida estão errados, né? A alimentação, o tempo de dormir e tudo isso. Então a pessoa acaba não percebendo, mas os hábitos de vida, né? Pelo fato de ela estar transgredindo as leis de saúde, as leis da vida, ela vai também transgredir a lei moral do Senhor. Então veja, a reforma de saúde foi dada com esse ponto, com esse princípio, né? De preparar um povo para que eles estejam de pé na vinda do Filho do Homem. E aí, ele, na página 69, ele diz: gostaria de saber agora se em algum momento seria possível que qualquer um de nós passássemos por essas experiências sem termos a plenitude de Jesus Cristo. Gostaria que alguém me respondesse. Aí os ouvintes perguntam: não temos condição nenhuma. É claro que não temos. Então, irmãos, permitamos que ele venha em sua plenitude o mais rápido possível. Precisamos dele cada momento, e cada palestra aqui apresentada mostra cada vez mais o quanto precisamos dele. Meus amados, a gente não sabe quanto tempo falta hoje, desse momento aqui que estamos aqui, até o tempo da angústia, ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos é o seguinte: se eu não estiver completamente cheio de Cristo, eu vou ser um daqueles que vai se afastar no final. O Espírito de Profecia fala no Grande Conflito, ela diz assim, ó, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo abandonam as suas fileiras. Porque ela diz assim, ó, unindo-se com o mundo, eles chegaram a ver as coisas quase sob o mesmo olhar, e aí eles falam assim, estão prontos a aceitar o lado mais fácil e popular. Veja só, estar com Cristo nos últimos dias, pregar a mensagem que nós temos aqui para pregar, não vai ser fácil, não vai ser popular. Então, no final das contas, muitas pessoas que hoje professam fé nessa mensagem, ao ver a situação acontecendo, ao ver as situações, né, se tornando contra o povo de Deus, elas vão para o lado mais fácil, para o lado popular. Elas não vão suportar essa pressão. Ou seja, a mente não vai estar limpa o suficiente para discernir as coisas. Então, nós precisamos hoje, pela graça de Deus, ter uma mente limpa. A grande questão, gente, é a mente. A reforma de saúde é para que você tenha uma mente limpa, porque é sobre a mente limpa que essa mente vai receber o selo de Deus. Se você tiver uma mente, Ellen White fala a palavra embotada. Se a sua mente estiver embotada, você não consegue discernir as coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo. João Batista, quando você vê no Desejado de Todas as Nações, ela fala que João Batista conseguia sentir, olha só, o nível de intimidade dele com Deus. Ela fala que quando os demônios se aproximavam, ele sentia. Então, olha só que percepção espiritual, né? Ele tinha uma percepção espiritual tal que quando os anjos caídos se aproximavam, ele sabia que ali tinha a presença deles. Porque ele tinha uma presença íntima com Deus. Então, quando vinha uma presença que era contrária à presença de Deus, ele já sabia que ali tinha coisa errada. Mas então, Deus quer esse tipo de relacionamento conosco. O Espírito de Profecia fala que quando João Batista começou a pregar, ela fala que Satanás temeu pelo reino dele. Imagine só, gente, um ser que já tinha milhares de anos, que estava ali, né, com tanta experiência, né? Ele fala que demorou 4.000 anos para Jesus vir à Terra. Então, imagine, Satanás já tinha 4.000 anos de experiência ali, no mínimo, aqui na Terra, né? Desde que ele foi expulso. E quando João Batista começou a pregar, veja, eram bilhões de demônios aqui na Terra.
E Satanás, com toda a experiência dele, mas quando ele viu João Batista pregando, ele temeu pelo reino dele. E sabe qual foi a única vez que Satanás tinha temido pelo reino dele antes de João Batista? No dilúvio. O Espírito Profecia fala que quando Satanás viu o dilúvio, que ele viu, né, os elementos se desfazendo e ele viu a ira de Deus, ela fala assim, que ele temeu pela existência dele. Agora imagine, no dilúvio, imagine só, ele viu tudo aquilo se acabando e ele teve medo. E com João Batista, ele também teve medo. Por quê? Porque ele viu alguém cheio do Espírito Santo, que seguia a vontade de Deus, e quando essa pessoa começou a proclamar a verdade, Satanás ouviu de uma forma diferente. Porque tinha vários fariseus, tinha várias pessoas que pregavam, mas quando João Batista levantou a voz, que ele começou a falar, Satanás ouviu de uma forma diferente. Ele falou, não, isso aí é diferente. Ele está pregando a mesma mensagem que os outros, mas ele não está pregando da forma como os outros pregam. E quando Jesus veio, foi a mesma coisa. Porque quando Jesus começou a pregar, as pessoas falavam, que doutrina nova é essa? Não era doutrina nova, era a mesma doutrina. Só que era pregada com o poder do Espírito Santo. E as pessoas ficavam assim, como que esse homem fala essas coisas? Mas por quê? Porque em Cristo estava a plenitude de Deus. Assim como em João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Então, se nós queremos passar por aquele período e ficar firmes até o final, temos que estar cheios de Cristo hoje. Nós não podemos imaginar, o Espírito Profecia fala assim, ó, você tem que trabalhar pelo hoje. Então, se você sabe que tem que ser fiel no tempo de angústia, você tem que ser fiel hoje. Ela fala que a sabedoria, que a Bíblia fala assim, ó, se algum de vós faltar sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, nada lhes impropere, lhe será concedido. Essa sabedoria que Tiago 1,5 fala, Ellen White fala assim, ó, você deve pedir para hoje. Deus não vai lhe dar sabedoria para amanhã. Então, a fidelidade, a comunhão que você tem que ter, o batismo do Espírito Santo, você não tem que pensar em receber no tempo de angústia. Você precisa dele agora. Você precisa de Cristo agora. Você precisa ser cheio de Cristo agora. Agora, se você nos tempos livres, em vez de se encher de Cristo, você está perdendo tempo com coisas que não vão agregar em nada na sua vida espiritual, não vão agregar em nada na sua plenitude com Cristo, você está perdendo tempo. E muito provavelmente você pode ser pego de surpresa. Então nós não podemos, irmãos, num momento tão terrível que estamos vivendo, não podemos dar lugar ao diabo, né? Porque faltam poucos segundos para o final da história dessa terra. Então veja só, Satanás, eu quero finalizar falando o seguinte: Satanás ele não estuda algo que ele não saiba que é importante. Quando a gente viu aqui, a gente viu que Satanás ele estudou a natureza. Por que isso? Porque ele sabia que através da natureza, né, através dos desastres e através das calamidades, ele vai conseguir também levar muitos para o lado dele. Por quê? Porque através das doenças, né, quantas pessoas, gente, poderiam hoje estar vivas se elas seguissem as leis de saúde? Quantas pessoas morreram em pandemias, em epidemias e tudo isso? E olha o que o Espírito de Profecia fala, essas epidemias vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosas. Então, se veio uma epidemia, se veio uma pandemia que já foi desastroso, olha o que o Espírito de Profecia fala, vem outras. Então, o povo de Deus não pode estar à mercê do que Satanás faz. O povo de Deus ele tem que estar firme e forte, porque Deus já deu. Tem uma passagem de Wagner, que foi o outro mensageiro de 88, que ele fala assim, ó, se os adventistas do sétimo dia seguissem a luz da reforma de saúde, como os antigos seguiam, ele fala assim, ó, o povo adventista seria o povo mais forte da face da terra. Mais forte em que sentido? Imunidade. Né? Ele seria um povo forte, seria um povo que chamaria a atenção do mundo, como Deus queria fazer com Israel no passado. Então, quando Satanás estuda algo, gente, é porque ele realmente sabe que aquilo vai ter um impacto grande. Eu quero, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês outra coisa que ele estudou no passado, porque ele sabia que tinha muita coisa envolvida. E essa coisa é o Getsemane. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, se vocês quiserem anotar. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações. Eu vou ler aqui para vocês o momento onde Satanás vai tentar Jesus. E olha só que coisa fenomenal. Isso aqui eu achei muito impactante. Olha só. Está no capítulo, o Desejado de Todas as Nações, capítulo 74 do Getsemane. Veja só. Quando Cristo estava ali, né, no finalzinho do ministério dele, quando ele estava prestes a ir para o Calvário, ele passou pelo Getsemane. E no Getsemane, foi o momento final ali,
né? Era a batalha final entre ele e Satanás ali, face a face. Por quê? Satanás, ele sabia, né? Ele estuda as escrituras também, ele sabe das coisas. Então, ele sabia que aquele momento de Getsemane era o momento máximo que ele poderia derrubar Jesus, né? Era o momento que ele ficou todo o ministério de Jesus tentando derrubar ele. Mas ele sabia que o Getsemane era diferente. Ele sabia que no Getsemane seria especial. E olha o que o Espírito de Profecia fala, gente. Olha que coisa tremenda. Por quê? O que ia acontecer no Getsemane? Ia ser interrompida a unidade de Jesus com o Pai. Como assim? Olha o que o Espírito de Profecia fala no capítulo 74. Ela diz assim, ó, ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui, estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Cristo, e ele próprio seria derrotado e expulso. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Meus queridos, olha o que o Espírito de Profecia nos fala, que Satanás, durante os 3 anos de ministério de Jesus, se preparou para o Getsemane. Olha o que ela diz. Para isso se preparar a ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Então, veja só, você vê várias vezes Satanás, né, tentando Jesus, aparecendo para Jesus, trazendo situações, chamando os fariseus, saduceus, para tentar pegar ele de alguma forma para fazer ele pecar. Mas ele não conseguiu. Mas por trás dos bastidores, olha o que o Espírito de Profecia nos mostra. Ele estava se preparando durante 3 anos. Durante 3 anos, Satanás estava se preparando para o Getsemane. Por que isso? Porque ele sabia, por exemplo, Isaías capítulo 59, no verso 2, fala assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E em Isaías 53 fala assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e tudo isso. Então, Satanás sabia que chegaria aquele grande momento em que as iniquidades dos seres humanos seriam postas sobre Cristo. E fatalmente ele sabia o que isso significaria. Bom, se vai ser imputado sobre ele os pecados da humanidade, e os pecados fazem separação entre o ser humano e Deus, quando os pecados forem colocados sobre ele, o Pai vai se afastar dele. Então Satanás foi muito inteligente porque ele sabia que isso ia acontecer e ele sabia que seria no Getsemane. Então, quando Cristo foi ao Getsemane, Satanás foi ali que Satanás falou assim, ó, é agora. Então, Satanás foi pro tudo ou nada. Então, a tentação mais forte do ministério de Jesus foi ali. E se você for ler o capítulo 74, você vai ver que Satanás colocou argumentos terríveis. Terríveis. Ele apertou o Salvador, ele apertou o Salvador de todos os lados, e ele só falou coisas assim, bem fortes, bem pesadas e cortantes. Só para você ter uma ideia, o que é mais terrível nesse capítulo é que ela fala assim, ó, que aquilo foi tão forte para Jesus, que ele voltou, né, para poder ver se ele encontrava um alívio com seus discípulos. Porque ele estava passando por uma situação tão terrível. E ela fala assim, ó, o que mais me impressionou nesse capítulo, além dessa questão de Satanás se preparar 3 anos, foi o seguinte. Ela fala que quando ele voltou, ele estava na esperança que os discípulos estariam orando por ele, porque na batalha ali com Satanás, ela fala assim, ó, os encantos das trevas quase o venciam. Gente, olha que tremendo isso. Quase Jesus foi vencido. Então imagine o poder das coisas que Satanás fez ali no Getsemane. Na fraqueza que Jesus estava ali, com o Pai afastado dele, Satanás quase venceu. Então, agora veja, se o nosso Salvador, que orava todos os dias, passava madrugadas em oração, chorava diante de Deus, sabia a escritura de cabeça, tudo isso o nosso Salvador passou. E naquele grande momento ali, ele quase sucumbiu. Meus irmãos, precisamos olhar para isso
e dizer: o que será de nós? Se nós não refletirmos a vida de Cristo hoje, se nós não orarmos como Cristo orava, se nós não tivermos comunhão com a palavra como Cristo tinha, se não observarmos as leis de saúde que Cristo nos deu, o que será de nós naquele grande dia, né? Então, que o Espírito Santo possa realmente colocar esse desejo, né? Eu peço que vocês leiam depois o capítulo 74, que é o Getsemane. Que o Espírito Santo possa colocar em nós esse senso da urgência das mensagens do Senhor, que ele possa colocar em nós o senso da urgência da presença de Cristo em nós, e o senso da urgência de termos uma mente limpa. O Espírito de Profecia fala que a mente é o único lugar pelo qual os anjos, Deus se comunica conosco através dos anjos. Ela fala que eles mandam impulsos em nossa mente. E se nossa mente estiver embotada, esses impulsos eles não vão chegar até nós. E nós não teremos comunhão com Deus. Então, muitas vezes Deus quer falar com a gente, ele até fala, só que a gente não ouve, porque a nossa mente está embotada. Então, meus irmãos, que em nome de Jesus nós venhamos a refletir, né, o que estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual, para que tenhamos uma mente limpa, para a gente ouvir o Espírito Santo. A gente fala assim, ó, devemos ser pessoas tais que o mais leve sussurro de Jesus nos mova o coração. E precisamos ser isso agora. Isso não precisa demorar. Isso pode ser agora, né? Podemos orar a Deus, podemos pedir a Deus uma transformação completa. E se nós crermos, isso vai acontecer. Então, meus amados, eu quero agradecer o privilégio de poder compartilhar uma mensagem como essa. E realmente o meu grande desejo é que todos nós estejamos à altura da mensagem, porque Deus deu uma mensagem e nós sabemos que nós passaremos pelo juízo e Deus vai colocar na balança se a mensagem que Ele deu, nós estamos de acordo com ela. E que nas balanças do santuário, meus irmãos, nenhum de nós sejamos achados em falta, mas que quando Deus colocar a gente na balança, que nós possamos ser achados dignos de receber o selo dele. Que nós sabemos que o selamento já começou, o Espírito de Profecia fala isso. O selamento já começou, e quando finalizar o selamento, o anjo vai chegar até Jesus e dizer: olha, finalizei a obra que me deste. Jesus vai levantar a mão e dizer: está feito. E aí então começa o tempo da angústia. Então, meus amados, se tudo isso está acontecendo ao redor do mundo, é porque o povo de Deus está sendo preparado. Então, assim, esse povo vai estar preparado. A questão não é se ele vai se preparar ou não, mas se eu estarei entre esse povo. Então, que você esteja entre esse povo em nome de Jesus e que eu esteja lá para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração final, então, para a gente poder rogar ao Senhor isso. Oremos juntos. Ó Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos mensagens, ó Deus, que nos mostram, Senhor, a nossa grande necessidade de estar prontos para aquele grande dia. Ó meu Deus, mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Pai, a Tua palavra, Senhor, eu quero rogar a Tua promessa. Na Tua palavra está escrito que se apodere da minha força e faça paz comigo, diz o Senhor. Rogamos a Tua força, Pai, a mesma força que esteve disponível quando Cristo se tornou ser humano, a mesma força, Senhor, que o Senhor deu a Ele para vencer todas as situações aqui nessa terra, pedimos essa mesma força, meu Pai. Cristo Jesus falou: eu nada posso fazer de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Também, Senhor, nós nada podemos fazer de nós mesmos, Senhor, mas só Cristo em nós é que pode fazer essas coisas. Que se cumpra, Senhor, o mistério do Evangelho, que é Cristo em nós, Senhor, de forma que Cristo viva em nós e que Cristo vença os pecados em nós. Ó, querido Deus, que a vida de Jesus, Pai, seja reproduzida perfeitamente em seu povo, para que o Senhor possa vir buscar, Pai, a cada um de nós para levar para o reino celestial. E não sabemos quanto tempo temos, ó Pai, até a grande prova final. Mas a cada dia, Senhor, temos provações, temos situações que vão provar o nosso temperamento, temos situações que vão provar, Senhor, a nossa fidelidade. E que em todas essas situações, Pai, o Espírito Santo nos leve a ser vitoriosos em tudo, porque está escrito que o Senhor dia a dia nos conduz em triunfo. Ó, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar essa mensagem. E que o Espírito Santo, Senhor, imprima essa mensagem no nosso coração, de forma que a gente viva de verdade, Senhor, cada palavra que sai da boca de Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais alguém gostaria de continuar essa oração? E uma oração cantada? Posso fazer, minha irmã? Obrigada, Lauteni. Nosso Deus, bom Pai que estás nos céus, solene essa mensagem
E nesse momento pedimos a renovação do batismo do Espírito Santo, para que tenhamos esse discernimento em nossas vidas. E ajudamos a preparar um povo para esse grande dia que está muito perto de todos nós. Um dia contemplarmos a presença de nosso Salvador, que qual nós temos pregado tanto. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Salva-nos para teu reino e prepara-nos para esses momentos finais e também pela chuva serôdia que muito em breve está para acontecer, Pai. Abençoa cada família que é representada, uma irmã que pregou essa mensagem, e essa mensagem realmente fique gravada em nossa mente, para que quando esses acontecimentos nós estaremos, através do poder, o nosso Consolador, na nossa vida, sendo transformado dia a dia, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que essa proteção, o qual o Senhor tem preparado para os salvos, possa estar em nós, em nossa família, em nossas igrejas, e nós individualmente fazemos a diferença nesse mundo, e podemos contemplar a pessoa de Jesus Cristo, dizendo: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos. E assim vamos para o lar. Cristo preparou, disse, mas ele prometeu voltar, Pai. Tem uma multidão lá fora, Pai, que precisa ser alcançada, Pai. Nós, nesse momento, Espírito Santo de Deus, prepara nossa mente, nossos lábios, tanto conhecimento, Pai, mas tanta gente perecendo por falta do mesmo. Usa-nos cada vez mais, Pai, para despovoarmos o terreno do inimigo lá fora, Pai. Levarmos o máximo de pessoas conosco para dividirmos essa maravilha que é estarmos na Tua presença, Pai. Repreende as ossos do mal, Pai, e dá a nós a sensibilidade, né, como foi falado, da presença do Espírito Santo, e também de, quando o mal se aproximar, nós clamarmos ao Senhor, dizendo: Senhor, precisamos da Tua presença, o mal não pode estar perto de nós. Por isso, vimos tudo isso, não por méritos nossos, mas aquele que pode e vive para sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Deus, amém. Amém, Senhor. Amém. Minha vida em tuas mãos, meus planos, sonhos sejam teus. Espero sempre em ti, Senhor, pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos, transforma o meu coração, perdoa os pecados meus e faz-me sempre um servo teu. Aqui estou, me entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo de louvor. Faz-me, ó Deus, um servo sempre teu, santo e agradável, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, toma-me nos braços teus, minha alma anseia pelo teu perdão, dai-me um novo coração, Santo Espírito de Deus. Toma-me, ó Deus, em tuas mãos, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, fácil, puro, santo e bom, cheio, enfim,
Amém. Obrigada, Jeane. Eu Amém. quero também aproveitar e cumprimentar todos que estão aqui pela primeira vez, a Yasmine, o Mola, e que eu tenho conhecimento, né? Seja bem-vinda, minha querida. Que o Espírito Santo te trouxe aqui nesse dia e continua conosco. Deus tem falado fortemente aos nossos corações e às nossas mentes aqui neste lugar, nesse cantinho especial, nessa salinha que veio diretamente do coração do Senhor, tá bem? Amém, amém, amém. Obrigada. Amém. Então, neste momento, estão abertas as nossas considerações. A Cláudia está dizendo que a Eliane também está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Eliane. Irmão Éden, levantou a mão, seja bem-vindo. Bom dia. É o seguinte, nessa observação da fala do irmão, né, que eu gosto, vai ser muito forte essa separação que nós vamos sentir também, né, depois que as pragas começarem a cair. Mas o que me consola nisso aí é que o justo continua fazendo justiça. Ou seja, eu acredito que nessa hora, depois que as pragas começarem a cair, mesmo que a gente tenha aquela angústia, mas nós não vamos pecar mais também, entendeu? E o injusto continua fazendo injustiça. Eu acho que, né, a hora de refinarmos seria agora, né? Buscar, no caso, a reforma de saúde, o Espírito Santo todas as manhãs. É isso que vai fazer a diferença, né? No caso de que nós sabemos, e o saber também, o conhecer das Escrituras. Isso faz diferença também, né? Logicamente que só o conhecimento é vago, mas com o poder do Santo Espírito e colocar nas mãos de Deus, isso faz a diferença todos os dias. Um bom dia para todos. Bom dia, muito obrigada, irmão Éden. Neste momento, agora, o Lautenir. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia. Privilégio, né, ouvirmos essa mensagem que realmente toca em nosso coração. Queridos, a palavra a pergunta é muito clara: por que Jesus Cristo venceu? Foi tremenda a luta, quando ele tem ali a separação de Deus, o Pai, que fez, e o silêncio, né, quando ele faz a oração, quando ele buscou a Deus antecipadamente, assim, é o exemplo que eu quero colocar aqui para nós pensarmos. Quando ele não ouviu mais a voz de Deus, ele sabia que o silêncio de Deus era para ele continuar, porque essa era a vontade de Deus. Quando nós chegarmos nesses momentos finais que ouvimos muito claro através dessa mensagem, a dificuldade, a luta que nós vamos enfrentar, o que nós buscamos, o que nós estamos fazendo aqui nesta madrugada, isso vai fazer muita diferença. O amor que Cristo tinha pelas pessoas, quando ele sai da oração e volta a ver os discípulos dormindo, pensa agora comigo, querido. O que você diria para alguém, para a igreja que está hoje dormindo? Jesus Cristo apenas disse: por que vocês não por um pouco só vocês não orem mais? Qual foi essas palavras que Jesus estava dizendo? Para que Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma grande provação e não iriam vencer, porque não buscaram no momento oportuno. Estou cansado. Todos nós estamos cansados, mas devemos buscar do sangue refrigerador de Jesus Cristo para nos dar força no momento oportuno. E mesmo cansado, nós temos que desejar estar na presença de Deus, clamando. É só assim que nós teremos um vencedor como Cristo venceu. Amém, louvado seja Deus. Perfeito, meus irmãos, exatamente. Nesse momento, o povo de Deus terá vencido, né? Como o irmão também, o irmão Éder falou,
que o povo de Deus, né, se nós temos que vencer os pecados, tem que ser feito antes do tempo da graça, né? Então, o tempo de acordar é agora, porque após o fechamento da porta da graça não tem mais, né? Não tem mais tempo para que essa obra de vencer os pecados seja feita. Realmente, louvado seja Deus. Amém, obrigada. Eu acho que, né, deixa eu ver aqui, que tinha uma irmã que não, acho que não consegue levantar a mãozinha, que está como J. Cadê? Tinha uma irmã aqui com Galaxy, acho que era o J7 ou J4. Irmã, quer falar? Bom, Alô? Oi. oi, Naudília. Bom Oi. dia. Posso falar um pouquinho? Bom dia, querida. Durante 3 anos, né, Satanás ficou estudando, olha só, o momento exato para ele dar o bote, né? E muitos de nós hoje estamos aqui também, né, vivendo a vida assim, sabe, corriqueiramente, sem problema nenhum, tá tudo bem, sabe? Não nos preocupamos com que o nosso sangue esteja embotado também. O sangue também se embota, sabe? O sangue, ele fica ácido, e para mim isso é pecado. Eu tenho na minha mente que quando nós colocamos acidez no nosso sangue, é pecado, porque nossa mente fica embotada, porque o nosso sangue não funciona bem, nosso coração não fica bem, né? Como alimentos impuros, a mente embotada com bebidas, com água. A nossa água deve ser uma água diferente do mundo, sabia? Porque nós sabemos que a acidez da água, ela dá câncer. Né? Sabemos que nós alimentamos, a nossa bebida não pode ser ácida. A água tem uma acidez terrível que faz mal. Às vezes a gente toma muita... quando eu não posso tomar minha água, porque minha água é diferenciada, graças a Deus. Deus me colocou isso na minha mente. Eu fico passando mal. Hoje mesmo eu estou passando mal, porque ontem eu tive que tomar uma água diferente. Né? Eu estava em um lugar que eu tinha que tomar água diferente. Eu tenho que ter minha água. É incrível isso, eu descobri. O meu estômago é muito sensível a isso. Então, a água em jejum pela manhã é um remédio de Deus. A água, nós temos que tomar água, o cristão tem que tomar água nas horas certas, sabe? E o jejum, por exemplo. O jejum, eu gosto de fazer jejum com água, sabe? Porque eu sei que o meu estômago, eu sei que a minha vida, meu sistema, ele não suporta ficar sem água. Então, eu acho assim que a água, o nosso bebê, a nossa bebida é muito importante. Gente, eu prego todos os dias nos supermercados. Por favor, não leva refrigerante para o seu filho, não, e fica lá do lado, porque refrigerante, tem tanto de refrigerante. Graças a Deus, eu tenho tido o prazer, o dom de falar com as pessoas. Todas elas tiram os refrigerantes. Eu ensino a fazer suco de inhame com limão. E as pessoas acham interessante. Nós vamos tirar assim, não vamos tirar assim. Obrigada, irmã, obrigada. Sabe? Eu fico feliz demais com isso. Gente, é uma coisinha tão simples, a gente é tão desapercebido, mas a nossa alimentação, a bebida é muito importante. Isso vai nos levar para o céu, sabia? Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra. E Deus ficou ali, sabe, sem alimentar, mostrando para nós que nós temos condições de não nos alimentarmos de coisas que não precisamos nos alimentarmos. Tem coisas que não precisa comer. Ontem eu pequei ontem. O irmão insistiu tanto, o casal, para comer uma coisa, eu comi. E hoje eu não estou bem. Então, eu estou pedindo perdão a Deus hoje, literalmente. Perdoa, Senhor Jesus, eu estou com o meu estômago ruim aqui por causa disso. Eu não como queijo há muitos anos e comi
Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Me desculpe se estou saindo um pouco do assunto, mas eu acho que é isso aí. E que esse Getsema, sabe, em nossas vidas, não esteja acompanhado de Satanás, sabe? Que não tenha, que nossa vida aqui não esteja assim convidente, sabe, com o que Satanás quer para nós. Ele fica longe de nós, em nome de Jesus, sabe? Que ele vai tentar lá no profundo do mar, sabe? Lá onde não tem ninguém para ele tentar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Me desculpa aí que eu sou meia rossaliana, não sei falar muito bem. Mas eu não sei se estou conseguindo transmitir para vocês a minha ansiedade, a minha indignação com Satanás. O Satanás é um trem muito ruim. Obrigada, Naudília. Estamos compreendendo, sim, querida. Então, essas minhas considerações, pobres, mas de coração, e eu amo vocês. Obrigada, Naudília, pela sua participação. Ela sempre vem enriquecer aqui as nossas considerações. Estamos muito felizes nessa manhã de estarmos aqui mais uma vez, sentado no banquinho da Escola de Cristo. Como é bom estarmos aqui, porque eu, em especial, essa manhã, senti Cristo falando para mim. Eu estou aqui, assim, engasgada, entalada, né? Com essa mensagem tão importante, né? Para nós aqui, nos dias que estamos vivendo. Eu senti o Espírito Santo falando aqui nessa sala, andando nessa sala, pois Cristo está desejoso de nos preparar para esse grande dia. Ivan, eu quero novamente agendar com você, tá? No mês de novembro, para você voltar, né? Se a sua agenda estiver disponível, vai ser um prazer ter você conosco, né? Aqui novamente. Depois eu vou te chamar lá no WhatsApp para a gente conversar, tá bom, querido? Bom, gente, Tá eu bom. quero aqui, então, fazer a minha consideração. O que mais me chamou aqui a atenção hoje no sermão, né? O sermão todo, né? Muito inspirado, mas a reforma da saúde, ela é uma preparação para a nossa trasladação. Irmãos, que coisa impressionante é isso. Quando a gente fala sobre a reforma de saúde, né? Muitos pensam que reforma de saúde é deixar de comer ou de beber isso ou aquilo. Mas a reforma de saúde é muito mais. E eu fiquei aqui a pensar no povo ali no deserto. Quando o povo saiu do Egito, né, que eles estavam indo ali se direcionando a Canaã, Deus permitiu que aquele povo ficasse ali 40 anos, porque Deus precisava desconstruir naquele povo tudo aquilo que eles adquiriram, né? Os costumes, os sabores, os cheiros, os aromas do Egito. E qual foi a primeira reforma que Deus fez naquele povo para prepará-los a entrar na Terra Prometida? Foi a reforma da saúde. Essa foi a reforma. Deus precisava de tirar da boca, da língua, do nariz, aqueles cheiros, mas sempre o povo estava relembrando, né, que eles tinham saudade dos pepinos, dos melões, das cordonizes do Egito. E aquele povo murmurava toda vez que eles lembravam dos sabores do Egito. Tanto que eles pediram a Deus que me enviasse para eles cordonizes, que eles estavam com saudade de comer cordonizes. E o que aconteceu? Enquanto eles comiam, a boca daquele povo encheu-se de feridas e de câncer, né? E aqueles que comiam já morriam. Aquele povo não deu valor à reforma de saúde. E eles chegaram a chamar aquele pão que Deus mandava do céu de um pão vil. A murmuração.
estava entranhada no coração daquele povo. Então, quando eu vi aqui esse texto hoje, né, que a reforma da saúde é para nos preparar para a trasladação, eu me senti tal qual aquele povo que ainda sente o cheiro e os sabores do Egito. Deus quer tirar de nós muito mais do que a comida. Ele quer tirar de nós a murmuração que poderá nos seguir nos momentos em que nós não tivermos mais pizza, queijo, leite, ovos, que não tivermos mais o iFood, que não tivermos mais como pedir mais nada pelo telefone, o sacolão, o supermercado, quando não tivermos mais nada, quando tivermos somente, talvez, algumas plantas, aonde vamos ter que colher ali para comer. Então, Deus quer tirar dos nossos lábios tudo aquilo que vai nos fazer murmurar. E é isso que eu estou aqui pensativa, como Deus é maravilhoso, que Ele deixou uma orientação para o seu povo resistir os tempos que virão. Então, para mim, esse texto foi fantástico, porque me fez refletir aqui agora junto com vocês o porquê Deus faz as coisas. Deus faz todas as coisas porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto e Ele não quer que a gente sofra. Então, Ele tem que tirar dos nossos lábios esses sabores, para que a gente possa resistir quando você não puder mais entrar no supermercado, no sacolão, quando você não puder pedir mais nada por telefone, quando você não tiver mais seu cartão de crédito, seu cartão de débito, quando você não puder comprar e vender, o que você vai comer? Você vai murmurar? Vai voltar para trás? Porque o povo ali no deserto, quantas vezes eles disseram para Moisés, vamos voltar para o Egito, porque lá tinha comida. Tinha isso ou tinha aquilo. O povo preferia voltar a ser escravo do que ficar sem comer. Então, meus queridos, esse é o amor de Deus por nós. Louvado seja Deus porque Ele ama você. Louvado seja Deus porque Ele ama a mim, né? E Ele trouxe essa mensagem para desconstruir na nossa mente, o desejo, né, de continuar a comer, a beber, a cheirar todas as coisas que estão no Egito. Muitos de nós queremos ir para o céu, mas não queremos abandonar o Egito. Esse é o tempo de graça que Deus está nos dando para abandonar o Egito, para ter domínio próprio, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a fazer essa transição. Temos caído, mas temos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que ele estende a sua mão para tirarmos de onde nós estejamos neste momento. Se somos fracos, Cristo pode nos fazer forte. E é por isso que temos que pedir o batismo do Espírito Santo a cada manhã, porque somente através do Espírito Santo e através de Cristo é que nós vamos vencer. Não venceremos. Ontem a mensagem, né, do Ivan, quem não escutou ontem, gente, vá lá no canal da Cesiane Amaral e ouça a mensagem de ontem, porque é Jesus Cristo que vai nos ajudar a vencer, né? Então, Ivan, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria mesmo de agradecer, porque realmente isso tudo que a senhora trouxe, né, é exatamente esse o ponto, né, que Deus ele quer que a gente viva hoje, né, sabendo que vem pelo futuro, Ele quer que a gente já viva esse estilo de vida hoje, porque quando a gente fala de caráter, né, o caráter de Cristo, caráter não é algo que se forma de um dia para o outro. Então, é realmente o que a senhora falou, o pessoal saiu do Egito ali, mas eles, nos corações deles, a Bíblia fala assim, né, nos corações eles voltaram para o Egito. Então, por mais que eles tenham saído fisicamente do Egito, o Egito não saiu deles, né? Então, a gente sabe que temos uma mensagem hoje de ir para o campo, mas como é que eu vou para o campo com os costumes da cidade, com os costumes do Egito? Então,
Mesmo eu tenho que ir fisicamente, mas espiritualmente também eu preciso sair, né, do Egito. Então, Deus quer fazer exatamente essa obra, né, agora em nós, para que lá na frente a gente não venha realmente quando for tirado. A senhora falou isso, eu me lembrei de Testemunhos para Ministros, capítulo 66, porque ali tem uma reunião, né, onde Satanás reúne os demônios para falar dos adventistas. E aí, em um certo momento, né, e tem outra passagem também, Conselhos para a Igreja, onde ele fala: pelo medo de que lhes falte alimento e vestuário, muitos que hoje estão do lado de lá vão passar para as nossas fileiras. Então, ele não fala, né, pelo medo de morrer, nada disso. Ele só fala assim, ó, pelo medo de que lhes falte alimento e vestuário, eles virão para o nosso lado. Então, ou seja, Satanás sabe que hoje o que o mundo mais faz, né, é isso, é o consumismo. Eu preciso comprar, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não tenho comida aqui, né? Em vez de comer uma fruta com a coisa mais natural, não, vamos pedir, vamos fazer e tal. Mas nós sabemos que, assim, daqui a pouquinho a gente não vai ter acesso a nada disso. Então, se já hoje eu não começo a me habituar com isso, a probabilidade de lá na frente eu murmurar, de eu não querer, vai ser muito grande, né? Então, assim, louvado seja Deus, porque ele mostra pra gente isso, né? Ele diz assim, olha, vive já isso agora, né? Para que você fique pronto agora, né? Se você estiver pronto agora, lá na frente você também vai estar pronto. E eu agradeço aos Isso irmãos. que você falou, Ivan, dentro em breve não teremos como comprar. Gente, uma coisa que a Aurenice pregou aqui na sala, e ela falou, e eu não me esqueci disso, ela disse que dentro em breve não teremos como entrar na farmácia para comprar nada. Então, pensa, se nós não aprendermos a usar os 8 remédios de Deus, né, para que tenhamos saúde, como ali nos momentos que vamos ter dentro em breve, que não poderemos comprar numa farmácia, como nós vamos sobreviver a esse momento? Vamos murmurar? Então, daqui a pouco, quando você tiver uma ferida, um machucado, uma intoxicação, você vai ter que aprender a usar a argila, o carvão, né? As plantas, a luz solar, a água, né? Então, Deus deixou remédios para cuidar da nossa saúde, né? E quão é importante hoje a gente deixar de ser dependente de todas essas coisas e aprender o estilo de vida saudável, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Liginha, você quer continuar aqui? Mais alguém gostaria de fazer a consideração? Senão, a gente vai para um encerramento. Não deixe para depois. Bom, penso que ninguém mais quer considerar, né, Elô? Então, vamos. Quem gostaria de fazer a oração final? Uma breve oração e a seguir o hino final. Lígia, eu posso orar. Amém. Muito obrigada, Elô. Bondoso Deus que estás nos céus, o nosso coração hoje está repleto de alegria. Sentimos a tua presença, a presença do Espírito Santo andando nesta sala. Sentimos o teu cuidado, Senhor, por cada um de nós. Ó Pai querido, como nós almejamos estar contigo nas mansões celestiais. Mas ainda, Senhor, como teu povo, ainda temos gostado, Senhor, do cheiro, do aroma, dos desejos que o Egito tem nos proporcionado. Mas aqui tem o seu povo, aqui tem um pequeno povo, Senhor, que almeja tanto, 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 tanto ser fiel a Ti. Mas nós te clamamos, querido Jesus, que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor venha nos ajudar a fazer aquilo que vai nos conduzir à Canaã celestial. Tira de nós, Senhor, a murmuração. Tira de nós, Senhor, o gosto pelas coisas do Egito. Faz de nós um vaso novo.
Quebra minha vida, Senhor, e faz-me de novo. Quebra a vida de cada irmão aqui, Senhor, para que nós possamos ter o nosso lóbulo frontal totalmente limpo, para que possamos ouvir a tua voz, quando o Senhor nos disser, eis o caminho, andai por ele. Ó Jesus, esse é o nosso desejo nessa manhã, que o Senhor que o Senhor fale conosco, qual é o caminho que devemos seguir, e que nós possamos ter a nossa mente limpa, para que nós possamos obedecer, sem medo, que nós possamos confiar plenamente em Ti. É isso que o Senhor deseja para o seu povo, confiança e obediência. Mas somente um povo que tiver a mente limpa vai conseguir discernir a sua voz, a voz do verdadeiro pastor. Queremos te ouvir, Jesus. Por isso, em teu nome, nós te clamamos misericórdia, misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o dia de agir, de ter coragem de assumir. Somos um povo escolhido por Deus, luz para um mundo que escureceu. Muito mais fácil é dizer do que ser, tão mais difícil viver. Como uma igreja que espera encontrar a Cristo quando Ele em glória voltar. A
fé e esperança de encontrar Jesus. Mais uma vez, obrigada, Ivan. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa salinha. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Que realmente estejamos prontos para sermos selados pela graça de Deus. Amém, amém. Obrigada a todos e até amanhã para a honra e glória do Senhor. Lembrando que a nossa sala funciona todos os dias. Uma feliz semana. Amém, amém. Amém. Feliz semana. Eu amo vocês. Até amanhã, pessoal. Eu também amo Até vocês. amanhã. Amém. Até amanhã. Até amanhã.